Olá a todos, boa tarde. Vamos iniciar aqui mais uma live sensacional, dessa vez com a professora doutora Sônia Mara Marques. Estamos no aguardo. 365 dias, você S.A. Anderson, boa tarde, querido. Carlos Alberto G, boa tarde. Vamos ajustar as coisas aqui e ficar no aguardo da professora Sônia. Entrei. E aos poucos, amigo Suma, boa tarde, querido, tudo bem? Suma Gomes, entrando. Amanhã estamos no Fórum Ibero-Americano de Gerência Deportiva. Já vai entrar para a gente conversar sobre esse tema excitante, maravilhoso, que é a cultura organizacional. Sônia, boa tarde, querida, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Tá me ouvindo bem, tranquilo? Estou te ouvindo bem, vocês estão me ouvindo bem? Maravilha, maravilha. Então, O pessoal está entrando aqui, mas eu vou fazer algumas considerações antes de fazer a sua apresentação. Sônia, eu não sei se você se lembra, mas hoje nós estamos comemorando 10 anos da realização do Fórum Internacional de Gestão do Esporte e o primeiro Encontro Mineiro de Gestão do Esporte. Você faz parte do legado desse evento, porque você trabalhou conosco, o sucesso foi tão grande que você trabalhou conosco na pós-graduação em Gestão do Esporte. E foi muito bacana, né? Uma experiência sensacional a gente trabalhar. Professor Eric Ávila entrando, professor Leandro Fleck. Boa tarde, Leandro. Deixa eu ver aqui. Felipe Dias. Tiago Cunha. Tem uma turma já bacana aí. Papo de goleiro oficial. Bom, então é uma data comemorativa para nós. Vamos ter uma conversa sensacional. 10 anos se passaram e estamos aí vivenciando agora um momento ímpar e único com essa pandemia. E por mais que a vida nos direciona, a minha tese de doutorado, o primeiro artigo eu falei basicamente sobre cultura organizacional, mas hoje o nosso tema é completamente diferente, que é o desenvolvimento da cultura organizacional em home office, muito por conta dessa pandemia. Então, vou apresentar a professora Sônia Mara Marques, professora de graduação e pós-graduação, palestrante na área de desenvolvimento de pessoas e processos, o tema é fantástico isso, doutora em administração e mestre em engenharia de produção. Ela é bem variada e vamos conversar um pouco sobre isso. Já aproveita, Sônia, quero agradecer a sua presença aqui. É um tema que nós estamos precisando discutir bastante, é um tema atual, mas era até há pouco tempo atrás, o home office ainda era uma coisa muito pouco utilizada e agora virou praticamente uma obrigação. E todos os conceitos que a gente tinha sobre cultura organizacional, quer dizer, como que está isso agora com esse momento home office que a gente está vivendo, né? Então, seja bem-vinda, obrigado pela presença, pelo aceite do convite. E eu queria que você fizesse as suas primeiras considerações. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada, professor Luiz Carlos, pelo convite aí. Esses assuntos dentro do campo do comportamento organizacional, né? Ele é muito bem-vindo, independentemente de home office ou não. A cultura organizacional, o estudo da cultura organizacional, se a gente for levar em conta a linha do tempo, ele é recente, né? A gente poderia falar que foi após a década de 80, com o sucesso das empresas japonesas, eles começaram a perceber o que está acontecendo. E aí foram ver, viram que existia muito dos valores compartilhados, o engajamento dos colaboradores. E aí eles viram que era essa questão da cultura organizacional. Então, o tema cultura organizacional ainda é um tema relativamente novo, não é? Para a gente estudar. E agora, mais ainda, tornou-se mais ainda, né? Tempestivo em função do home office, porque tem duas frases, pessoal, que eu gostaria de colocar para vocês logo de início, assim, né? Duas questões para a gente pensar.
A primeira delas, se a distribuição do espaço físico, tá, reflete a estrutura de poder. Tá? Então, vamos pensar num layout de uma organização. Essa distribuição do espaço físico, tá ali, todo mundo junto, reflete a estrutura interna de poder? Essa é uma questão que tem a ver com home office, porque agora eu não estou nem mais, né, na estrutura física, eu estou na minha casa, não é isso? E a outra questão que eu considero também muito pertinente é se a virtualidade ao excesso, tá, faz com que se perca a identidade corporativa. Então, quando você foi muito feliz na hora que a gente estava vendo qual era o tema que a gente ia conversar nessa tarde, né? Você falou, Sônia, a gente estava em dúvida em qualidade de vida, em home office e tal. Aí você que veio com esse tema de falar de cultura organizacional. E aí eu me lembrei dessas duas frases, né? Porque, bem na verdade, quando você muda uma estrutura, a cabeça do funcionário também muda. E é a hora de você começar a ver, peraí, mas qual é a cultura que está sendo disseminada? Deixa eu pegar isso aqui e trazer para ver se é a cultura almejada. Então, é mais ou menos, são essas duas questões que às vezes me incomodam muito. Se a distribuição do espaço físico reflete a estrutura de poder, e se a gente concordar aqui que reflete, nós estamos com um desafio imenso agora, na hora que as pessoas estão espalhadas geograficamente, porque vamos falar, home office sempre teve, mas agora com mais intensidade, com aquelas pessoas que de repente não têm. Aí tem psicólogo que acha que não tem essa história de perfil, mas tem sim. Tem pessoas que não gostam de, não se adequam, não se alinham a trabalhar nessa forma, estando ausente fisicamente dos colegas de trabalho, né? E a outra questão é se a virtualidade ao excesso leva à perda da identidade. Então, eu acho que a grande questão é o que fazer, professor Luiz Carlos, o que fazer para que não se perca a identidade corporativa, não é isso? A empresa ficou, vamos falar organização de forma geral, não necessariamente com fins lucrativos, né? Uma organização, ela fica tempos em tempos ali cuidando dos uniformes, dos formulários, do layout, vamos dizer assim, da logomarca dela, e aí de repente o funcionário vai embora para casa e será que ele está usando uniforme? Será que ele acha certo? Não, mas agora eu estou em casa, não preciso de... Então, assim, chegou o momento, passado o susto inicial, vamos dizer assim, né? Março, passado o susto inicial, né? As organizações agora sentiram que é interessante, alguns colaboradores também sentiram que é interessante, não precisa, de repente, eu ter aquele espaço físico, não precisa das pessoas estarem todas juntas no mesmo dia, no mesmo horário ali para trabalhar. Então, se você peneirar isso aí, vai surgir, né? Vão surgir algumas coisas, algumas ideias interessantes, algumas propostas interessantes, de repente home office parcial, a gente está lendo aí, tem muita empresa adotando isso. Mas o que tem que ser feito para que essa relação de poder não seja tão prejudicada, né? Se bem que você fala em hoje regimes democráticos, mas a gente sabe que ainda tem essa questão, né, das hierarquias e essa questão da perda da identidade corporativa. Eu acho que a grande questão é como fazer. E olha, pelo que eu tenho visto, o pessoal ainda está muito parado. A área de gestão de pessoas, que eu penso que tem que ser a área para buscar isso e fazer com que eu não me sinta sozinha, né? Ainda precisa ter mais desafios aí e ser aperfeiçoada. Na verdade, nós temos muitas questões ainda para discutir. Para você ter uma ideia, a minha tese do doutorado foi dividida em duas partes. A primeira, eu fiz uma revisão sistemática e verifiquei quais são os fatores responsáveis pelo desenvolvimento da cultura organizacional. Sim. Para mim, tudo muito novo para quem é um professor de educação física. Você falou aí das empresas, mas aqui a gente tem o professor Eric Ávila, que diretor está na Secretaria de Esportes de Ribeirão Preto. Nós temos aqui o professor Anderson Ock, que é proprietário de uma academia. Todos nós precisamos de uma cultura organizacional. Isso é fato. Na minha pesquisa eu descobri quais são os fatores relevantes para o desenvolvimento da cultura organizacional. Gestão da informação, gestão do conhecimento, conhecimento organizacional, fluxo de conhecimentos e
inovação organizacional. Mas tudo isso, quer dizer, tudo isso passa a ser, nesse momento, algo, não em segundo plano, mas algo assim, que nós temos que recolocar as ideias no lugar em função do home office. Quer dizer, nós estávamos preparados para aquela organização, como você falou, dividida espacialmente, toda a estrutura que a gente está acostumado no nosso dia a dia. E, de repente, a gente está em casa, num processo acelerado, porque o virtual, você pode acabar uma reunião e você mesmo estava agora num curso e 5 minutos depois você tem uma live para falar e vai acabar a live e já tem uma outra função, quer dizer, a coisa acelerou. O processo acelerou. E a ideia das lives que o Fórum de Gestão e Suporte vem desenvolvendo é muito pautada pela gestão do conhecimento. O que abranger, gerir o conhecimento de todas as ciências que compõem a gestão do esporte. Então nós estamos falando de economia do esporte, nós estamos falando de medicina do esporte, nós estamos falando de uma série de áreas, e aí entra a tal da cultura organizacional. Então, para a gente começar, Sônia, o que seria a tal da cultura organizacional e o que ela significa para uma organização? E aí eu já vou colocar um adendo, porque a gente está falando de uma organização, mas no esporte mesmo, isso praticamente não existe. Então, assim, o que as pessoas que estão aqui com a gente aqui agora, né, podem levar para futuras reflexões em relação a isso? Primeiro, o que é uma cultura organizacional e o que ela significa para uma organização? Tá. Vamos lá. Não existe uma definição clara ainda na literatura, tá? E você citou muitos gestores que estão nos assistindo agora. Então, o meu recado para você aí é o seguinte: todo gestor é um gestor de pessoas. Então, não tem essa que é da área de finanças, da área de esporte, da área jurídica. É um gestor de pessoas. O professor é um gestor de pessoas. O treinador é um gestor de pessoas, né? Então, cada vez que passa, essa ideia está sendo mais internalizada nas organizações. Antes de responder a sua pergunta, permita-me claro. tá? Então, veja bem, o que eles colocam hoje? Que o órgão de gestão de pessoas nas organizações, ele é órgão de linha, mas função de staff. O que é isso? Ele ainda figura ainda como uma área de gestão de pessoas que em muitas empresas ou é recursos humanos ou ainda é DP, de departamento de pessoal, mas a função, a atribuição está cada vez mais como órgão de staff. O que quer dizer isso? O órgão de staff é o assessor, como órgão de linha. Então, ele está funcionando como um assessor, ele fica ali, né? O órgão de gestão de pessoas, ele fica na organização, só que quem que vai decidir a contratação de um funcionário? É o gerente, o gestor imediato ali. Então, o que acaba? Acaba que descentralizou essa função. Então, o órgão de gestão de pessoas, ele é um órgão de linha, ele fica no organograma da empresa, mas ele exerce uma função de assessor, porque, bem, na verdade, é você, gestor de linha, que está na frente ali, que pode ser da área de finanças, da área de marketing, da área de produção, da área jurídica, contábil, a área que for esportiva, a área que for, é você que vai capacitar o seu colaborador, é você que vai treinar, é você que vai decidir sobre a contratação dele em última instância. A maioria das empresas hoje passa o processo seletivo na hora que a última palavra do gestor imediato. Então, ele também é um gestor de pessoas. E com isso, né, a cultura organizacional, num modo muito simples, é assim: como que as coisas funcionam aqui, hein? É você chegar numa empresa e falar assim: mas espera aí, como que as coisas funcionam aqui? Ah, aqui é uma empresa mais democrática, aqui é uma empresa mais autoritária, aqui quem dá boas ideias é mandado embora. Então, ou seja, é o conjunto daquilo que se está escrito com aquilo que não se está escrito, mas é a maneira como as pessoas se comportam. Então, seria a identidade da empresa. Qual que é da organização? A identidade, a cultura organizacional dela. E assim, a gente tende, qual que é a importância? A gente tende a confundir muitos conceitos de cultura organizacional, tá, com clima organizacional. Então, assim, a cultura ela é composta, primeiro, né, para eu entender a cultura, com tudo que eu vejo. Então, seria o que os autores chamam de artefatos visíveis. O uniforme, o manual de procedimentos, a estrutura física, o layout, como também o segundo e terceiro nível, que seriam os valores, que você pode ter poucos, e as crenças que você tem em função dos muitos valores, dos poucos ou muitos valores que você vai ter, né? Você tem menos valores, são muito mais crenças do que valores. Então, a organização ela tem que trabalhar isso
mente do colaborador, na mente das lideranças, na mente do público interno, como que ela quer ser, do público externo, como que ela quer ser conhecida. Então, cultura organizacional, de certa forma, é isso. Como que as coisas funcionam aqui. Então, não vai estar escrito, né? E a importância dela é justamente tem a ver com um conceito de clima, de gestão de clima organizacional. O clima organizacional seria a motivação, a satisfação do coletivo. Então, eu preciso ter uma boa cultura organizacional, ou então a cultura organizacional minha tem que estar alinhada ao meu propósito, à minha missão, à minha visão, que é como que as empresas, como que o público externo vai ver a minha organização, para que eu possa ter um bom clima organizacional. Então, o clima organizacional seria o quê? Seria como você se sente naquela organização. Então, tem a importância que, se você tiver uma cultura alinhada aos propósitos da organização e o que as pessoas desejam dentro daquela organização, a tendência é você ter um bom clima organizacional. E aí você sai para trabalhar satisfeito, não é aquele sacrifício, né? Essa é a frase do sacrifício, o sacro ofício. Eu vou agora contribuir porque gostei. Né? Do sacrifício. Eu vou agora dar minha contribuição porque é um lugar que eu gosto de ir, porque lá as coisas funcionam assim. O ideal, professor Luiz Carlos, era que nós pudéssemos escolher o nosso estilo com a identidade da empresa, com a cultura da empresa. Mas o que a gente tem visto aí, devido a esse quadro de recessão, de desemprego, muitas das vezes há um desalinhamento total, né? Do que o funcionário gosta e deseja para si ao longo de uma carreira, que pode variar, esse conceito de carreira também está bem diferenciado ultimamente, né? Mas com a cultura, com a identidade da organização. Tá? Tem um exemplo muito claro aí para o pessoal entender o que é cultura. Por exemplo, é antigo, né? Eu sou das antigas, né? Na época que a Brahma fundiu-se com a Antártica, na década de 90, se eu não me engano, né? E criou, acho que foi a Ambev, agora já mudou o nome. Era um estudo de casos que a gente tratava muito em sala de aula, né? E eram duas culturas totalmente diferentes. A Brahma era um estilo mais despojado, e Antártico, os executivos, por exemplo, trabalhavam de terno, gravata. E aí, para a gente que é professor desde aquela época, ficava assim, e agora, qual cultura que vai prevalecer? Aí prevaleceu a da Brahma, que era mais despojada, porque combinava mais com o produto principal que eles comercializavam. Então, a cultura organizacional seria isso, a identidade, né, da organização. E a importância, né, dela é você ter um alinhamento total com o seu propósito, com a felicidade das pessoas, ser um lugar interessante. Então, tem que gerenciar essa cultura. Não sei se eu respondi. Não, perfeito. Deixa eu acusar aqui a presença da professora Rosane Barros, que é diretora do Comitê da Confederação Brasileira de Deficientes Visuais, da Geise Denise, do Sandro Laerte, professor Djalma Alves, Marketing Digital 12 Esporte, professor Kleber Ribeiro, Wiltzen, isso, Cláudio Badminton, Vitor Almara, professor Suma lá de Quito, concordando com você, falando que ótima explanação sua. Bom, aí entendemos o que é cultura organizacional. E aí, como que a gente desenvolve isso e qual seria o papel desses atores envolvidos no processo, Sônia? Olha, aqui já temos, inclusive, uma pergunta da Orminda Almeida, da Universidade Federal Fluminense, né, da administração de lá. Professora Sônia, boa tarde. E quando é uma organização pública, como fica tudo isso? Interessante essa colocação, até porque o professor Eric também, como eu falei, trabalha na Secretaria de Esporte lá de Ribeirão Preto, então já pode casar isso aí. Olha só. Eu trabalhei 25 anos na Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Bem, na verdade, eu sou aposentada na Universidade Federal de Juiz de Fora e trabalhei também como administradora, então vi muito de perto as diferentes culturas que vinham, né? Emanadas até do poder público federal, né? Maior, seria assim. E aí a gente reflete qual que é a cultura do Brasil. Né? Então, essa cultura do nosso país acaba permeando também, passando para
as organizações públicas também. Mas, assim, e trabalhei também muito tempo em banco, trabalho até hoje nas faculdades dando aula, então acho que dá para fazer esse comparativo, né? Entre organização pública e privada, a questão é uma só, é gestão, né? Você tem que gerir a cultura organizacional. Poucas empresas sabem que existe, inclusive eu peguei aqui para vocês, é interessante para o pessoal aí que é gestor, todo gestor é um gestor de pessoas, né? É o livro Medidas do Comportamento Organizacional. Eu olhei hoje, ele tem na internet aí, na faixa dos seus R$ 70 aí. Pessoal, isso aqui é uma mão na roda para o gestor. Você tem questionários aqui validados já como é que fala? Oriundos das faculdades, né? Medidas do comportamento organizacional, ferramentas de diagnóstico e de gestão da Mirlene. Quem vai gostar disso? Ela é organizadora. Existe no capítulo... O que foi, Luiz Carlos? Não, eu disse que quem vai gostar disso aí está com a gente aqui agora, que é o professor Kleber, que está estudando exatamente avaliação de organização. Então, Kleber, aqui, fica de olho, Kleber. Os componentes do comportamento organizacional, você tem questionários para ver como as pessoas percebem as bases do poder organizacional, o clima, o comportamento ético, o comprometimento, engajamento, ou seja, né? Aí eu lendo aqui, existe a cultura organizacional, existe o IBACO, que é o Instrumento Brasileiro de Avaliação da Cultura Organizacional. E são assim, é um questionário validado, que tem como você aplicar, as pessoas respondem e você faz uma avaliação de como que está a cultura e qual é o gap que você tem da cultura que você gostaria que fosse implantada naquela organização. Então, ou seja, tanto no serviço público quanto na iniciativa privada, existe a necessidade das lideranças serem exemplos. Aí uma das poucas coisas que não pode começar de baixo. Tem que começar mesmo da cúpula, da organização, do gestor. É ele que vai imprimir os exemplos, a visão, a missão. Eu lembro que teve um aluno meu que falou assim, Sônia, na nossa empresa, o líder ele é muito visto quando ele está ausente. Porque as pessoas estão tão, assim, tem o sentido tão compartilhado que não precisa do líder estar ali no dia a dia. Então, ou seja, a cultura está tão internalizada em todos ali que eles têm que trabalhar, que eles têm que ser, vamos dizer assim, colegas um do outro, ajudar no serviço, tudo, que o líder não precisa estar ali, sabe? Por assim, Sônia, o bom líder é avaliado quando ele está ausente, porque ele soube passar a cultura para a sua equipe de trabalho. Então, ou seja, é gestão, é você fazer mensagens, reuniões diárias. Então, levando agora para o nosso home office, né? Tem muita empresa pública e empresa privada com seus colaboradores em home office. Você enfatizar a comunicação interna. Não tem como você né, gerenciar uma cultura organizacional com comunicação interna. Aí vem o desafio do serviço público, mas eu quero mudar essa percepção do serviço. Campanhas, endomarketing, marketing interno em cima, assessoria de comunicação. Se a assessoria de comunicação não existe, o próprio gestor de pessoas pode pegar esse papel, ir à frente e fazer reuniões, fazer agora reuniões online, momentos de descontração, cria canais alternativos. É muito interessante isso, porque tem esse yoga online, os cursos de capacitação, né, que são importantes nessa questão da disseminação da cultura, eles não devem ser também assim só de como fazer o serviço, não, né? Eu lembro que uma vez eu trabalhando, eu fiz um curso de origami e aí teve muita crítica, todo mundo falou assim, Sônia, mas origami, eu falei assim, gente, era para um hospital universitário, o pessoal lá está cansado de técnicas de banho de leite, técnicas de injeção, eles querem respirar um pouco, é essa cultura que se não é da organização maior, é o que a gente chama de subcultura, é a subcultura que a nossa área de gestão de pessoas, no caso da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, é essa cultura que a gente quer imprimir, né? Se a cultura é foco em pessoas, então, peraí, deixa eu fazer ações que realmente vão demonstrar que o foco é nas pessoas. O curso não pode ser só técnica de injeção, coitado, o camarada que trabalha no TI não quer voltar no dia seguinte. Ele tem que ter alguma coisa que vai fazer ele respirar. Então, assim, abrir um pouco mão dessa pensamento ortodoxo que a gente tem ainda, terrorista ainda, porque está na nossa veia. Não tem como de valorizar as pessoas, não é isso?
para que o clima organizacional seja interessante e, com isso, a cultura possa, vamos dizer assim, ser a cultura que você deseja implantar ali, as pessoas vão respeitar. Ó, aqui se valoriza respeito ao cliente, aqui, porque não adianta nada. A empresa quer passar uma cultura de respeito ao cliente, aí não respeita nem o público interno dela. O funcionário é o primeiro a sentir se aquele discurso todo ético lá é verdade ou não. Então, assim, é trabalhar as lideranças, trabalhar o público interno, e tem N coisas para você fazer, principalmente, professor Luiz Carlos, agora em home office, as pessoas estão soltas, sabe? Você é funcionário, eu fico com vergonha de ficar fazendo pergunta. Então, tem que ter assim, uma central de esclarecimento de dúvida. Porque não é todo mundo que entende plataforma, de mandar, entendeu? As pessoas têm uma defasagem tecnológica, a gente sabe muito usar como usuária, mas deu um problema no computador, você chama um filho adolescente, não é isso? Você falou da liderança aí, e o professor Suma, lá de Quito, no Equador, falou que o líder impulsiona o processo cultural de implementação aos integrantes da organização. Perfeita colocação. Eles chamam de top-down, né? É uma das poucas coisas que você não pode falar assim, é o pessoal. Não, é a liderança que tem que dar os exemplos. Por exemplo, tinha uma faculdade aqui em Juiz de Fora que a aula ia até 22h40. Aí você chega lá e fala assim, não, mas a cultura aqui é 10h20 já liberar. E aí, olha bem como é que é legal isso. Se a coisa não é bem desenvolvida, o funcionário fica exprimido ali, não sabe o que faz. Espera aí, ó. A norma fala que eu tenho que sair 22h40, mas a cultura é sair 22h15. 22h20 o pessoal já vai embora. O que a organização pode fazer? A cantina tem que ficar até 22h40, a secretaria tem que ficar até 22h40. Não é só colocar para o funcionário cumprir a cultura da empresa, não. Porque aí a cultura vai passar para aquilo que não é escrito. Porque ela permeia aquilo que é escrito com aquilo que se pratica. E aí faz a junção. É nisso que você tem que gerenciar. Senão você idealiza, planeja uma coisa e bem na verdade, na prática, funciona de outra forma. Entendeu? Você vai falando as coisas aí, eu vou julgando na minha cabeça, eu já vou transformando isso como que é numa organização esportiva, exatamente. Professor Rogério Santana aí concordando, falou que você arrasa como sempre. Tem aí o Souza, Souza, Lázaro Almeida, Kelinha Souza, Casterman, Daniel Slazier. Daniel, tudo bem? Marques Rossal. Aí deixa eu te fazer uma outra questão aqui. Como que a gente contextualiza as ações dos sujeitos organizacionais em relação à qualidade de vida dentro do trabalho? Isso tem como ser medido? E aí, obviamente que agora, quer dizer, isso seria uma pergunta normal dentro de um contexto normal. Como que a gente vai fazer? Porque eu, particularmente, está muito mais puxado do que o dia a dia normal. Isso é fato. Tem dia que eu sento aqui na cadeira 10 horas da manhã e vou até meia-noite. Eu tenho aqui 5 kids caninos que ficam até me olhando. Pô, você não vai sair com a gente, né? Porque a coisa está acelerada. Como que a gente pode contextualizar isso? Você está em casa e fazer os atores, né, os personagens que são da sua organização se manterem envolvidos. E acho que a gente mesmo está se cobrando isso, né? Isso tem como ser medido, e agora nessa questão do home office. O professor Luiz Carlos, eu cobro muito, eu sou da área de gestão de pessoas, né? Então eu cobro muito a nossa área para estar à frente desse processo. Eu estava lendo, por exemplo, acho que foi o grupo Ticket da Arcor, eles já vinham com home office há mais tempo, né? Não foi em função da pandemia, e eles tinham cursos para a família entender que não pode bater na porta porque agora eu estou em home office. Se bobear, tinha que ter curso até para vizinho, porque tem vizinho que acha assim, não vai trabalhar, não, só fica dentro de casa. Isso na época que o home office não era implantado do jeito que foi agora. Mas, enfim, como você não pode fazer nada com a vizinhança, pelo menos com a família, a empresa costuma fazer o open house, alguma coisa assim nesse sentido, de também, ou levava os familiares para conhecer a empresa e ver os processos e ver que, na maioria das vezes, as pessoas, às vezes, poderiam contribuir, isso antes da pandemia, tá?
que foi o que eles já fizeram em 2019. Mas é um recurso que a gente possa implantar agora. Então, a área de gestão de pessoas pode sim chamar online, indica um familiar aí para fazer, a gente tem uma cartilha aqui, vamos, junto com as crianças, vamos construir uma plaquinha, colocar ali na porta, porque a criança não entende, né? Que de 8 ao meio-dia, de 2 às 18 eu estou trabalhando, entender o horário de café, porque o fato que você está aqui trabalhando em home office não quer dizer que você vai parar de tomar café. Então, ou seja, aquilo que era para ser, você falou de qualidade de vida, né? Aquilo que era para ser e que é o maior mote, vamos dizer assim, a maior propaganda do home office, se você não souber gerenciar e se a instituição não tiver um roteiro interessante, o gestor não conhecer o tipo de trabalho que você fizer, não colocar metas factíveis e conversar com você sobre essas metas, você acaba trabalhando mais e não cumprindo essa questão da qualidade de vida. Porque, por exemplo, ninguém está vendo que eu estou trabalhando agora, então eu fico com receio de não mostrar produtividade. Então, assim, talvez uma dica comum é você, ao final do dia, você fazer um resumo de tudo que você fez, porque se algum gestor ou algum chefe te pedir, porque a sensação é que a gente não está fazendo nada, né? Então tem que dar esse suporte. Agora, é um assunto polêmico, eu não quero adentrar aqui em questões jurídicas, tá? Mas, por exemplo, eu não posso transferir o custo da produção do meu produto, seja ele tangível ou não, serviço, que seja, para o meu trabalhador. E o que está acontecendo é isso. As pessoas estão improvisando. Outro dia eu vi uma live e a menina falou que estava no closet, que foi o lugar mais assim, de tratamento acústico que ela tinha dentro da casa dela. Aí eu fiquei pensando, gente, as organizações, eu falo empresa, gente, quando eu falar empresa, porque empresa pelo direito comercial é fim lucrativo. Vamos falar organização. Mas quando eu falar empresa, no sentido de organização, tá? Porque é vício. As organizações não estão se atentando para isso, não, Luiz Carlos. Entendeu? As pessoas estão mal porcamente se ajeitando em algum canto da casa, chama aquilo ali de home office e a empresa que deveria por trás, né, a organização, que deveria estar por trás, cuidando da qualidade de vida ali, das questões ergonômicas, se a pessoa está, né, numa posição... Não, infelizmente, a maioria não está dando nem tempo de se pensar nisso. É pressão de mercado, onde eu cobro a área de gestão de pessoas. Nunca vai ser tão necessária a presença dela agora para poder disseminar, cuidar da qualidade de vida, cuidar da cultura organizacional, né? Fazer esse meio de campo entre as estratégias e o mercado, que é o que a organização tem que cuidar, mas também com aquele que é o maior de todos os recursos. Não adianta a tecnologia ser de primeiro se você não tiver um homem, uma pessoa, um ser humano ali cuidando daquilo ali, né? A própria... Eu costumo, quando eu vou fazer palestra ou vou trabalhar num curso, eu falo que a única coisa que presta nas organizações são as pessoas. Eu trabalho com a gestão do conhecimento, que é o caminho da inovação. E inovam-se pessoas. Não adianta você ter um supersônico se não tiver ninguém para pilotar o supersônico, né? Então, as pessoas é que importam. E esse conhecimento das pessoas é que as empresas e as organizações estão interessadas, né? E o que você falou tem muito nesse sentido. Eu esqueci de responder a questão se a qualidade de vida pode ser medida. Pode sim. Esse mesmo livro, não sei se aqui tem de qualidade de vida, né? Mas estão questionários, eu estou com um aqui, por exemplo, Diagnóstico de Qualidade de Vida no Trabalho, que foi desenvolvido pelo professor Luciano Zilli, lá da UFMG, né? Eu usei no meu doutorado, e ele tenta pescar, vamos dizer assim, né? A qualidade de vida do trabalhador mediante 8 dimensões, porque a gente só acha que conciliar a vida pessoal com o profissional, né? Mas essa é uma dimensão. Então, só para vocês verem aí, são questões referentes à remuneração, às condições de trabalho, que é outra coisa importantíssima nessa questão agora do home office, igual eu falei, né? Não é só questão de ergonomia, mas é a questão do software também, a questão do horário de trabalho, qual que é a condição de trabalho que eu estou dando para o meu trabalhador, a questão do desenvolvimento das capacidades, né?
a questão de oportunidades e crescimento e desenvolvimento profissional, a integração social na empresa. Então, é importantíssimo, vamos falar agora de uma vez, que pode deixar batido, a gente não fala, né? Aquele programa de ambientação, programa de integração, quando um colaborador é recém-admitido na empresa. A gente já foi até uma pesquisa que eu fiz na minha monografia, em 96 a gente já estava, eu e a Josane, né? A gente já estava à frente disso. Esses seminários de integração, ele não tem que ser só para quem entra, porque se a gente está falando de cultura organizacional, de tantos em tantos, você tem que chamar os seus trabalhadores ali, os seus colaboradores, e fazer uma exposição das estratégias, dos setores, o que o organograma mudou na organização, porque as coisas não são estáticas, as coisas são dinâmicas. Então, você vai tratar da integração social na empresa. É um fator de qualidade de vida do trabalho, se ele sente que ele está integrado com as metas, com a visão, se ele sabe o que vai acontecer com a organização daqui a X meses. Então, tem que ser colocado isso, né? Inclusive, uma das perguntas é essa: seu chefe mostra para você os motivos das principais decisões? Entendeu? Porque a pessoa sente-se reconhecida se ela souber. Questão de direitos na empresa. Então, eu falei daquela organização da Ticket, que fez curso, ela fez curso para a família e fez curso de direitos e deveres para funcionário em home office. Porque, às vezes, eu mesma me sinto, será que eu posso fazer isso? Né? Então, eu tenho que ter curso de direitos e deveres. Capacitação, vamos falar assim, né? O equilíbrio entre trabalho e vida, que é o que a gente mais pensa em questão de qualidade de vida, e a questão da relevância do trabalho. Então, são 8 dimensões que você... É uma das formas de se medir, tem N formas, né? Para você chegar a um valor... E são formulários já validados, né? Isso é uma ressignificação, inclusive, né, Sônia? Você chega a um número, né? Uma tentativa de colocar isso numa equação para que você possa ver qual área você precisa melhorar por meio de perguntas. Então, assim, é o que eu falo desde o início, gente. É gestão. É aceitar o ônus e o bônus de gerir. Então, você tem... E gerir nesse novo contexto. Ela tem ferramentas para se colocar em prática. A questão é, eu tenho autoridade para colocar isso em prática? Talvez é muito dos problemas também das organizações, né? O meu chefe, o meu supervisor imediato, ele é seguro para deixar a gente colocar em prática as ferramentas da administração? Porque, de repente, a estratégia da empresa até quer, da organização até quer. Né? A área operacional está ali, mas aí você tem os intermediários que cada vez mais está diminuindo, mas você ainda tem que, muitas das vezes, te impede de você colocar em prática as ferramentas. A gente fala as ferramentas de gestão, né? Que são você não pode iniciar aquilo que não se mede. Então, você tem que medir, você tem que... quando eu falei de metas, né, agora em home office, faz um histórico primeiro, quanto que a pessoa consegue fazer, depois coloca a meta e vai subindo uns pouquinhos. Ou se colocar também um negócio absurdo, a pessoa acaba, acha que aquilo não é realista, desmotiva. Então, tem que gerir, é gestão. Sônia, é engraçado tudo que você está falando, porque... Primeiro, a questão dessa liderança, né? Como diz o Valdez Ludwig, o senhor do engenho está sumindo. Esse papel ele está acabando. Tudo é o chefe que manda, é o chefe que está cobrando, e agora está sendo uma relação direta. Né? Essa complexidade, essas conexões, elas estão alterando todo esse contexto. Essa verticalização, inclusive, isso é uma tendência a acabar. E aí, nós estamos nos dias atuais agora, quer dizer, você não liga, não existe um botão on-off de criatividade. Eu, por exemplo, eu começo a ler 7 horas da noite, e aí eu vou até hoje. Eu terminei meu doutorado já tem 3 anos, mas eu continuo com a vida de doutorando, porque eu não funciono de manhã, não adianta. Então eu aproveito para sair com meus cachorros, para regar minhas plantas, e aí quando vai dando 7 horas da noite, quando eu estou meia-noite, eu já estou bombando ali na produção da leitura, escrevendo um artigo, e aí, quer dizer, a gente pode dizer que essa inserção do home office, nesse contexto organizacional, a gente pode alterar esse entendimento, porque tem gente que está em casa, mas assim, 8 horas ele já se cobra que ele está naquela função, né? Aquele horário ainda que a gente tem do dia a dia, né? E como manter essa linha de raciocínio com sujeitos isolados do ambiente comunicacional? Quer dizer, eu acho que as redes sociais nesse momento têm um papel relevante nesse novo contexto, né?
continuar fazendo tudo que você faz, tem que ser muito claro o que se espera de mim. A avaliação de desempenho nesse momento ela é importantíssima, porque ela que vai impactar metas. Mais uma vez, é o gestor imediato, a área de gestão de pessoas que tem que falar para mim, para que eu possa tentar equacionar aquilo que eu tenho que fazer dentro das outras atividades também, porque esse passear com o cachorro, isso tudo, o chefe que é muito assim, né? Às vezes eu fazia visita técnica aqui em Juiz de Fora, aí na hora lá tinha 40 inscritos, aí quando chegava lá, alugava ônibus e tudo, um dia de semana, chegava lá, mas só tem 13. Ah, porque o chefe do fulano deixou. Eu falei, gente, o pessoal não tá deixando. Meio expediente, o funcionário conheceu uma outra organização e de repente ia voltar para cá e ia ser muito melhor. Então, assim, o gestor também procurar ser mais aberto e entender que as organizações bacanas, interessantes, modernas, estão fazendo até ambientes para as pessoas jogarem sinuca, para as pessoas descansar, interagirem. Para quê? Para que o trabalho intelectual flua melhor. Porque as melhores músicas, por exemplo, são compostas que, olha, estou falando aqui que todo mundo vai ter que ir para a madrugada. Não, mas você tem que dar um refresco na mente do funcionário para que ele possa ser criativo. Eu não posso chegar para o meu trabalhador, ainda que em home office, de 8 ao meio-dia, de 2 às 6, para ser criativo. Não, então é proporcionar momentos dentro, de repente, dessa carga horária, mas que seja de descontração. Coisa que antigamente eles faziam, vamos dizer assim, presencialmente lá. Algumas empresas fazem um café da manhã, alguma coisa assim para a pessoa poder dar ideias, banco de ideias, né? Você pode, como é que fala? Institucionalizar isso também. Mas agora em home office é você fazer virtualmente momentos de descontração. Acho que a relação tem que ser muito de parceria, muito próximo, porque as duas partes estão aprendendo a lidar com essa situação. Tanto a liderança, que eu concordo com, né, o nosso ouvinte aí, que falou que é primordial, ela que vai dar as cartas nesse processo, como também o colaborador tem que estar perto, tem que colocar as dificuldades, eu acho que tem que ter um amadurecimento profissional, coisa que as pessoas às vezes ainda não estão, né? Amadurecidas. Acho que antes do amadurecimento, conhecer o processo, né? Porque primeiro... Conhecer o seu funcionário, saber, eu gosto muito de Maslow, tem gente que não gosta, mas a administração não é ciências exatas, né? Então, cada um pensa de um jeito. Mas, assim, o gestor tem que saber o que motiva ele. Eu já tive duas funcionárias, colaboradoras lá. Uma gostava muito de ser bem mandada. Ela se motivava quando ela recebia a ordem. A outra já gostava de ir na reunião no meu lugar. Se eu invertesse esses papéis, eu não ia motivá-las. Então, a mesma coisa, tem que ter esse tipo de conhecimento em relação aos seus trabalhadores, a sua força de trabalho ali, né? E dá um refresco também, porque as pessoas precisam. Na rotina, na pressão, ninguém cria. E hoje você precisa da criatividade, você precisa da inovação, você precisa de boas ideias, né? Então, é fazer um banco de ideias, ter canais abertos. A Cláudia está falando aí, amadurecimento também das responsabilidades. Muito bem. Cláudia, sabe? A Cláudia está indo assistindo, me permite, é uma grande amiga, gestora também. Eu penso que tem uma frase do Peter Drucker que é bem interessante. Nunca tivemos tantas opções, mas nenhuma delas será boa se não soubermos quem somos. Então, tem também líder que não sabe o que ele é e tem colaborador que não sabe o que ele é. E aí você fica gerenciando o problema existencial ali das pessoas infelizes. Entendeu? Inclusive pela diferença entre líder e chefe, né? Acusar aqui a presença do Luiz Torres, da Cláudia, folha dela, do Anderson Forte, Vitor Lula, da Marinha Mercante. O professor Sumer está querendo saber como que se define a cultura nas organizações brasileiras. China Irata também, a Cláudia já falou isso, já comentou. Como que a gente poderia definir a cultura aqui nas organizações brasileiras? O professor Sumer, lá de Quito, no Equador, está querendo saber, Sônia. Olha, não tem uma... A gente costuma falar que a gente tem empresas de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Nós temos empresas, organizações com cultura, eu mando, você obedece, que a gente fala que é o modelo mecânico, tradicional, terrorista. Eu te pago para isso, né? Hein? Eu te pago para isso. Eu te pago para isso. Dentro dessa história aí, aconteceu comigo, eu estava numa palestra, fui perguntar quais eram os incentivos que aquela empresa que estava vindo para Juiz de Fora estava oferecendo,
eles chegaram para mim e falaram assim, o maior benefício é o emprego em si mesmo. Eu falei, não, mas eu não quero ouvir isso, eu já sei. Eu estou querendo fazer benchmarks, ver o que tem de novidade. Então, nós temos empresas que eu te pago para isso e nós temos empresas, talvez não necessariamente brasileiras, algumas são, mas com filiais aqui que vêm com modelos de países mais democráticos e que trazem uma estrutura, uma cultura mais orgânica, mais assim, a gente fala adocrática, né? Vem de adoc, paraíso no latim. Então, o que seria o adocrático? Seria paraíso, esse ambiente turbulento, que eu não posso ter tanto apego à norma. E outra coisa, eu te pago para isso, é motivo de muita insatisfação, principalmente na nossa cidade, Juiz de Fora, que você tem muitas faculdades, você deve ter umas 17 aí, né? Faculdades, eu não por sei aí. mensurar, mas até mais se bobear, se contar federal. Não, né? por aí. Né? Por aí, e você tem, então, não pode falar mais mão de obra, né? É um termo que realmente a gente não deve usar. Você tem profissionais qualificados e aí você vê que as pessoas, às vezes, não utilizam toda essa capacitação. E aí a pessoa entra com uma organização e eu te pago para isso, não vai gerar resultado para nenhuma parte. Não adianta você ter um quadro qualificado e não deixar as pessoas participarem com ideias. Então, não é você que tem que datilografar esse ofício. É você virar para o seu trabalhador que estudou, que fez uma faculdade, que você mesmo cobrou na hora que ele entrasse na sua organização, que você pede lá nível superior, é você virar para ele e falar assim, como você considera que eu posso resolver esse problema? Deixa ele dar a manifestação. Você não pediu curso superior, não está falando aí agora, todo mundo tem que ter curso superior, né? Então, deixa o funcionário também pensar, dá oportunidade para ele te ajudar na gestão. Então, nesse sentido, eu já vi gente aqui na minha cidade falar assim, eu não quero ninguém curso superior não, porque eu não quero ninguém questionando nada aqui dentro. Então, esse é um ponto da cultura nossa. Eu te pago aqui ainda tem muito isso, isso. O outro ponto, tanto é que eu assisti uma palestra aí de um palestrante, nem sei se eu posso falar aqui, muito renomado, assisti em Salvador e assisti em Juiz de Fora. Eu falei assim, nossa, o discurso é totalmente diferente. Mas por quê? Aqui ele estava sendo bancado por empresário, ele ia ficar falando a verdade? Não ia poder, né? Então, o que eu ia falar? Até esqueci aqui. E a outra questão é o seguinte, é você ter pessoas engajadas com você para você te ajudar a resolver um problema hoje em dia. Por que o trabalho em equipe é valorizado? Porque os problemas estão tão cabeludos, vamos dizer assim, são tão problemáticos, né? Que você precisa da ajuda de várias pessoas. E nisso você tem que gerir, fazer uma gestão participativa. Então, respondendo, nós temos empresas ainda, eu te pago para isso, como também a gente tem empresas que valorizam, que sabem o potencial, que precisam das equipes mais autônomas. E para isso é um processo, igual a Cláudia colocou aí, de amadurecimento das responsabilidades, das competências, né? Tanto de gestores quanto de funcionários. Então, aqui nós temos vários, né? É muito desigual a informação, né? Na nossa cidade, talvez não tanto em termos de escolaridade, mas a informação, né? O contexto ainda está bem desigual no nosso país. Você colocou uma questão, você falou de uma questão interessante que eu me lembrei. Nessa era do conhecimento, quer dizer, gerir o conhecimento, você precisa de cada área, cada ciência que compõe a gestão do esporte, você precisa de profissionais capacitados para que possam gerar as melhores informações e os melhores conhecimentos para tomada de decisão. Então, ninguém quer mais a mão de obra. As pessoas agora, as organizações bacanas, elas querem o cérebro de obra. Sim, né? Sim. Então é por aí que perpassa. E aqueles tópicos que você falou em relação à cultura, que é a valorização do profissional através da sua folha salarial, né? Que a gente fala ainda da folha salarial, mas a gente vê dentro do esporte, por exemplo, profissionais têm que ter 3, 4 empregos para poder se sustentar. Não é nem ganhar dinheiro, é se sustentar para poder... E aí eu fico pensando como é que essas pessoas vão se sentir valorizadas, primeiro, se sentir valorizadas e segundo, se focarem naquilo que realmente interessa. Sônia, estamos faltando 11 minutos e ainda tem uma questão que eu queria ver com você. Que fatores são relevantes para conciliar o entendimento sobre cultura organizacional e o ambiente dinâmico nessa era do conhecimento? Não pode haver mais, e é uma coisa
típica da estrutura verticalizada, que é a hierarquização mesmo, a rigidez ambiental, vamos dizer assim, da organização. Então, a cultura e essa dinamicidade que é quase que uma exigência hoje. O que você teria para falar da gente em relação a isso? Olha, é trabalhar sempre na parceria, é você saber sempre as ferramentas de gestão, colocar em prática, é conhecer os propósitos da organização, disseminar isso para a organização inteira. Então, é trabalhar missão, visão, propósito, a responsabilidade social que deve começar dentro da organização, com os próprios funcionários. Então, eu acho que é nessa linha aí. As pessoas... Hoje tem tantos cursos online, né? É você criar essa cultura que eles falam assim, a gente tem que estar numa empresa como se fosse uma universidade, aprendendo todos os dias. Então, é colocar essa cultura eu não diria nem universidade corporativa, que esse é um nome muito pomposo, mas é um cantinho lá no seu site para você disseminar reportagens interessantes, perguntar o que as pessoas pensam. Aquilo que eu falei, não pode ser gerenciado, aquilo que não é medido. Então, é aplicar pesquisas de clima organizacional. Gente, isso é tão bacana você saber aonde que nós estamos com problema. É nas condições de trabalho, é na liderança, é na falta de treinamento, é no trabalho que é justo e equilibrado. Nem sempre é só remuneração, nem sempre é só pagamento, nem sempre é só salário, né? A gente fica 8 horas no dia, até mais envolvido ali em questões laborais. Então, peraí, vamos entender que são pessoas que estão aqui e que merecem todo o meu, vamos dizer assim, né, o meu engajamento para saber o que elas estão pensando da organização e o que eu posso fazer para tornar esse ambiente melhor, né? Então, eu acho que é nesse sentido aí. Professor Suma, fica aí uma dica para os próximos fóruns que eu tenho certeza que você vai desenvolver. Está aí um tema que a gente tem que colocar para a América Latina. Não podemos mais trabalhar de uma outra forma que não seja com essa visão que a professora Sônia está trazendo e que vai ao encontro dos conceitos e do contexto da gestão do conhecimento. Pode falar, Sônia. Professor Luiz Carlos, tem uma coisa simples que mostra bem. São 3 pedreiros, né? Você pergunta para o primeiro o que você está fazendo. Ele está falando, eu estou sentando tijolos. Os 3 estão fazendo a mesma coisa, sentando um tijolinho ali. Você pergunta para o segundo, ele vai falar assim, eu estou construindo uma parede. Você pergunta para o terceiro, ele fala assim, eu estou fazendo uma catedral. Esse que tem a visão do todo, que foi passado pela liderança, tem condição dele se sentir muito mais valorizado e contribuir muito melhor nesse ambiente competitivo que a gente está nele, né? Então, por quê? Sônia. Porque foi enfatizada a comunicação para ele saber qual que é o papel dele dentro da organização, né? Então, acho que bom, Sônia, já antecipando aqui que você já está convidada especialmente para o 4º Fórum Ibero-Americano de Gerência Desportiva. Está aí o convite do professor Suma Gomes, que é o grande responsável por um processo de transformação da gestão do esporte na América Latina. Eu vou participar amanhã e depois de amanhã desse evento, um evento que tem profissionais de vários países e, obviamente, que essa live aqui está caindo como luva, e que bom que o professor Suma está aqui presente com a gente, porque há que se ter a valorização do profissional, há que se ter uma visão diferenciada em relação ao conhecimento. Se a única coisa que presta na organização são as pessoas, é o conhecimento tácito, que precisa ser valorizado pelas empresas. E aí a empresa precisa reverter aquela coisa de que não tem mais um funcionário ali, tem um grande colaborador que vai contribuir bastante para o desenvolvimento dessa empresa. Nós temos 6 minutos e primeiro te agradecer por essas palavras maravilhosas, explorar esse conhecimento. E eu queria te pedir as considerações finais, né? A gente não podia sair daqui sem ter palavras que possam nos guiar para a frente, né? Nós temos que sair daqui com um processo de reflexão profunda sobre o que vem pela frente e que a pandemia está... Se a gente pode ter o lado bom da pandemia, é exatamente essa reflexão. Então, a palavra está com você, Sônia.
Olha, eu gosto muito de uma frase do Pedro Demo, né, que é o futuro do trabalhador do futuro. Então, nós temos que pensar nisso, nós estamos engajados nas organizações, o nosso objeto de estudo são as organizações, nós estamos envolvidos com comportamento organizacional, então momentos como esses são importantíssimos, fóruns, discussões, estamos na sociedade do conhecimento, hoje em dia nós temos veículos para isso, a mídia está aí, né? Os instrumentos estão aí, então o que eu fico é isso, é parabenizar por esse momento aqui, por essa oportunidade de a gente falar um pouquinho da minha experiência, aí, mais até de trabalho, nem foi tanto acadêmica, né? E agradecer a oportunidade que está aqui, a oportunidade aí que vocês vão me dar para estar no fórum aí, tá? Eu agradeço muito, é isso. Parabéns. Gente, eu acho que a proposta do fórum é exatamente essa, trazer profissionais reconhecidos dentro das suas áreas de atuação. A gestão do esporte é muito ampla, a gente não tem ainda uma definição de todo o contexto da gestão do esporte. E para que vocês tenham uma ideia, a próxima live vai ser agora, semana que vem, com a presidente da Academia Brasileira de Odontologia do Esporte. Vocês não têm noção, fiquem ligados, que vocês não têm noção da quantidade de informações que nós vamos ter e o quanto que isso reflete no contexto da gestão. Sônia, super obrigado. Parabéns, eu sabia, desde a nossa pós, que trabalhamos juntos há 10 anos atrás, eu sabia que você fazia parte desse hall de profissionais que precisam estar aqui para trazer um pouco disso e contribuir com o contexto da gestão do esporte. Obrigado de coração. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Quinta-feira, né? Mas nesse momento vocês deixarem aí as suas atividades para poder estarem junto com a gente aqui, foi sensacional e em breve nós temos mais novidades aí. Sônia, desde já precisamos de mais participação sua aqui e em breve a gente vai voltar. E o Suma lá de Quito está dando um aplauso para você e ele vai entrar em contato para já começar a combinar com a sua participação no quarto fórum. Então, obrigado mesmo de coração e vamos nos falando, tá? Grande beijo para você. Gente, um abraço para todos. Tchau. Tchau.